Fala galera, tudo bem? Nós estamos sumindo aqui do canal, né? Muito tempo sumidos. Mas hoje nós viemos aqui compartilhar com vocês como vale a pena servir a Deus em santidade, em obediência, ter um namoro abençoado, né, meu amor? Um namoro em santidade, em posicionamento. Um namoro que vale a pena realmente, porque hoje nós conversamos com muitos jovens e a preocupação é: quando eu vou beijar na boca? Quando é que eu vou conseguir uma namorada? Quando eu vou ter de fato alguém para ficar ao meu lado? E nós enfrentamos alguns problemas que nós queremos passar para você, para que você não passe, e até mesmo algumas dificuldades que você possa vir a enfrentar, e para que isso não aconteça, algumas coisas nós também adotamos para que nós hoje tenhamos um casamento abençoado, né? Então nós vamos compartilhar um pouco com vocês aqui. Como vocês já viram no vídeo anterior, que tem aí no canal, quem não viu vai lá ver, nós contando da nossa história. Nós nos conhecemos, nós estávamos afastados dos caminhos do Senhor. Porém, quando nós resolvemos nos posicionar, voltar para a presença de Deus, então nós tomamos um posicionamento de ter um namoro santo. Como assim, Natane? Sim, nós escolhemos nos posicionar e nós namoramos em santidade, sem toques, sem relações sexuais. E isso tem refletido coisas no nosso casamento hoje. E é por isso que nós estamos aqui para contar para vocês. Quando nós iniciamos o nosso relacionamento, eu estava totalmente machucada, com feridas do passado, da vida, o Alan também. Nós nos afastamos do caminho do Senhor e isso eu acho que foi a pior decisão que nós tomamos na nossa vida naquela época, porque nós nos ferimos muito com escolhas que Deus não teve culpa, né, meu amor? Talvez... O maior interessado em qualquer relacionamento que vá para o caminho do casamento, o maior interessado nisso é Cristo. Ele quer realmente que nós tenhamos uma família, que nós criamos uma família de fato, mas quando alguém ou algo nos machuca, a primeira pessoa que nós colocamos a culpa não é, a gente não aponta para nós mesmos, nós apontamos para Cristo e a gente quer colocar a culpa nele. E na verdade ele não é culpado de nada, porque as decisões são nossas. E muitas vezes você está aqui assistindo esse vídeo e você vai falar: vocês estão doidos, namorar em santidade. Como no século que eu XXI? vou saber se eu gosto da pessoa? Eu preciso experimentar. Eu vou namorar sem sexo? De jeito nenhum. E se eu casar e eu não gostar? Mas jovens, nós estamos aqui para falar para vocês que tudo aquilo que Deus nos dá, a vontade dele é boa, perfeita e agradável e jamais vai te decepcionar. E muitas coisas que nós temos visto hoje, tantos casamentos falidos, tantos divórcios, é por quê? Porque as pessoas casaram por uma química, casaram porque tinha aquela ligação na hora da relação sexual. E as pessoas deixaram no momento que era para estar se conhecendo, no momento que era para estar construindo algo, né, meu amor? As pessoas perdiam esse tempo para ficar no fogo, ali na relação sexual, no amassa, na química. E quando casa, vê que o casamento é algo muito mais profundo do que somente relação sexual. Então, quando nós escolhemos nos posicionar, não foi fácil, jovem, não. Você está aqui talvez olhando esse vídeo e você fala: ai, não é fácil, realmente não foi fácil. Mas nós escolhemos nos posicionar para que Deus viesse abençoar, porque nós entendemos que nós tínhamos um propósito como casal e nós queríamos viver a vontade de Deus desde o nosso namoro até a parte do nosso casamento. Conta aí, meu amor, como é que foi o sonho do casamento? Na verdade, só para a gente partir para esse outro tópico e para o final do vídeo, mas só para finalizar, meu amor, só conta para eles breve, rapidinho, 3 situações que nós conseguimos adotar no nosso relacionamento, namoro e noivado, para que nós não caíssemos no pecado, né? Tendo ato sexual, ou até mesmo ali no momento que talvez fique sozinho em algum ambiente e aquela mão avança ou o beijo avança. Fala 3 coisas que a gente adotou para a gente partir para o próximo tópico. Galera, no começo, como eu já falei para vocês, eu e o Alan, nós estávamos longe dos caminhos do Senhor. Então, quando nós nos conhecemos, nós estávamos no mundo.
né? Nós não estávamos mais na presença de Deus. Então nós começamos um relacionamento de uma forma errada. Nós não estávamos em santidade, mas quando nós escolhemos nos posicionar, que nós chegamos nessa conclusão, que nós voltamos para a presença de Deus, então nós decidimos que nós não iríamos mais ficar sozinhos. Então eu e ele já não ficava mais sozinhos dentro do carro, em casa. O Alan morava sozinho na época, eu não frequentava o apartamento. Nós não ficávamos provocando a tentação de ficar dando beijos, de ficar esquentando a situação. Nós evitávamos o máximo e nós buscávamos sempre estar rodeado de pessoas ali, de familiares. A gente assistia um filme, a gente ficava na sala com os meus pais. Nós evitávamos o máximo de estar sozinho, porque assim como José, nós não temos que enfrentar o pecado, nós temos que fugir do pecado, porque nós não somos fortes o suficiente para ficar ali, não, eu sou forte, eu consigo. Então nós procurávamos fugir, né, meu amor, dessas tentações, dessas situações. E para a gente finalizar, eu queria falar um pouco para você homem, para você jovem, né, que está pensando realmente em criar uma família com essa pessoa que está ao seu lado. E eu queria falar, primeiro de tudo, a parte financeira. Talvez você pense, mas Deus, Ele vai prover, de fato Ele vai prover. Mas nós temos que ir atrás, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que correr atrás sim de algo melhor, né? No início, eu via uma situação que eu não conseguia guardar R$50. Eu dou esse testemunho sempre, eu não conseguia guardar R$50 no início do nosso relacionamento. Mas eu comecei a enxergar algumas coisas que eu já fazia para eu correr atrás mais disso. Então, eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava até 11 horas da noite, às vezes, para ajuntar dinheiro para o nosso casamento. Isso por um longo período. Alguns anos eu fiz tudo, sempre isso, né, em 2 empregos para tentar correr mais atrás. E hoje, graças a Deus, nós temos a nossa empresa, fruto desse trabalho. Mas eu nunca fiquei acomodado de que, não, Deus provê uma casinha simples, algo assim, não que seja pecado, seja errado isso, jovem. Mas você tem que sim procurar para a tua família, para a tua esposa, para os teus futuros filhos, um conforto. Não é pecado você prosperar, você ter dinheiro, nada disso. A Bíblia é bem clara em relação a isso sim. Nós temos que desfrutar o melhor dessa terra. Nós temos sim, nós como filhos herdeiros de Deus, nós temos sim aquilo que o Pai quer nos entregar, que é um conforto. Tá? Então, para você, jovem, homem, principalmente, você não fique apegado só apenas em eu quero casar, eu quero casar. Pense sim na área financeira, na área emocional, em todas as áreas da sua futura esposa, porque depois que casar, você não pode ter mais aquela opção, igual um videogame, eu vou lá, reseto e tá tudo certo. Não, são 2 pessoas com 2 personalidades diferentes, famílias diferentes que vão juntar e vai dar atrito. Então, para que várias dessas coisas, seja na parte do pecado, seja na parte financeira, na parte emocional, diminua, porque pode sim que vai acontecer, tá? Nós sempre quando a gente vai aconselhar um jovem, eu falo assim para ele, você tem certeza que você está me perguntando isso? Porque eu não vou falar só coisinhas fofas. Eu vou falar aquilo que ele precisa ouvir, para que lá na frente ele fale, poxa, o Peu me orientou em relação a isso mesmo. Então, esse longo período trabalhando em 2 lugares para dar um conforto hoje melhor para minha futura família, com os filhos, com a minha esposa, eu não me arrependo de nada. Então eu aconselho sim você. Talvez você fale, não, Peu, mas eu quero um concurso público, eu quero uma outra carreira, eu quero... Então corre atrás. Não deixe que isso passe ao longo dos tempos, você se case, que aí isso vai se tornar mais difícil. Hoje talvez se eu fosse correr atrás para trabalhar em 2 empregos, talvez não daria certo. Porque eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho minha família para sustentar, eu tenho minha esposa para dar atenção. Então, tudo que nós fizemos lá atrás, seja da parte da santidade e da parte financeira e emocional, nós estamos colhendo isso hoje. Claro, temos muitas coisas que nós temos que melhorar, estamos aprendendo cada dia mais um com o outro, mas muitas coisas nós evitamos. Então, esse é o nosso conselho para você. E a gente quer contar um pouquinho, né, meu amor, como foi essa questão de como vale a pena se posicionar em santidade e em obediência no namoro, que lá na frente, assim como o Pio estava falando, colhemos frutos. Na época que nós fomos casar, eu, para falar a verdade, né, meu amor, eu conto esse testemunho sempre,
Eu nunca quis casar, nunca foi da minha vontade casar, porque devido ao meu passado, o Peu também, os pais divorciados, então nós tínhamos muito trauma, eu tinha muito medo, então foi um processo de Deus bem árduo ali nessa situação, mas eu resolvi obedecer. E quando nós marcamos a data do nosso casamento, eu estava ainda naquela confusão, eu não sabia se eu queria uma festa, se eu casava só no cartório, porque como eu nunca tive aquele sonho de casar de noiva, de casar, então nós começamos a orar sobre isso, o Peu orava sobre isso, a minha família, e eu falava, eu não sei, e o meu marido, como muita fé, né, que esse homem é um homem de muita fé, ele me ligou e falou, amor, a moça de tal lugar vai te ligar porque nós vamos fazer um orçamento lá para casar. Eu falei, amor, você tá doido? Eu falei, Um dos lugares mais caros da nossa cidade é lá. Eu falei, meu amor, a gente não tem condição de casar lá. E foi na época da pandemia, né, meu amor, que as coisas estavam bem certas aos nossos olhos, mas aos olhos do pai já estava certo. E eu falei, tudo bem, eu vou na reunião, mas você é doido? E nós chegamos lá, conversamos com a moça, nós tínhamos uma certa quantia guardada em dinheiro. E chegamos lá, conversei e falei, olha, eu queria fazer para tantas pessoas, porque era o que nós tínhamos. Ela falou, infelizmente não dá, porque eu só faço acima de 100 e poucas pessoas e tal. E aí eu vim embora e eu orei. Falei, Senhor, se for da tua vontade, ela vai me ligar e ela vai falar que faz. Enfim, ela me ligou, passou uns dias, né? Ela me ligou e ela falou, Natane, vem aqui de novo, dá pra gente fechar aquele pacote. Eu faço aquele valor, aquela quantidade de pessoas para vocês. E eu falei, uau! E ela falou para nós, né, meu amor? Ela falou assim, só que eu vou ter que fazer algo bem simples. Porque como vocês vão estar pagando menos, tudo. Eu falei, não, tudo bem, tá ótimo. E aí, nós deixamos marcado a data, porém, passou um mês, a pandemia piorou, a situação apertou, pessoas morrendo, todo aquele, infelizmente, né, aquela situação trágica que nós passamos. Eu falei, nós não vamos mais casar, vamos casar no cartório e pronto. Só que a partir daquele momento, Deus já estava gerando no meu coração um desejo de me vestir de noiva, de ter uma festa de casamento, e eu fiquei triste com aquilo. E aí, se passou, eu falei, não, deixa essa situação, né? E com o passar desse período todo, o Peu foi chamado para fazer um trabalho na cidade de Bastos, e era exatamente o valor da festa de casamento que nós estávamos planejando, programando, fazendo o orçamento, né? E só para a gente finalizar, um dia anterior, que eu estava lá decorando tudo, o ambiente, né, por vontade própria, pelas condições que nós estávamos na época, eu comprei algumas luzes e fui lá fazer a decoração. E enquanto eu estava decorando, chegou um rapaz, decorador, ele foi buscar os materiais de uma festa que tinha acontecido antes da pandemia lá. E aí ele me perguntou, quem que é o responsável por esse casamento? Eu falei, sou eu. Aí encheu o olho de lágrima e falou assim, olha, na pandemia eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, que eu tentei me matar, tentei suicídio, várias coisas, mas enquanto eu estava orando, o Senhor falou assim, você vai ter a oportunidade, como eu estou te dando uma nova vida, você vai ter a oportunidade de retribuir isso na vida de alguém. E quando você me falou isso, já veio no meu coração como se fosse uma flecha, que é você que eu tenho que abençoar. Eu falei, como assim? Ele falou assim, que nós tínhamos feito um orçamento, na verdade, com ele, de vários itens a mais no casamento, mas era muito caro. E aí eu falei assim, mas eu não tenho como te pagar. Ele falou, não, tudo que vocês orçaram, eu posso colocar no casamento? Vou dar para vocês. E naquele momento eu também comecei a chorar. Então, assim, a foto que nós olhamos hoje para o nosso casamento, pelo que ia ser, e detalhe, no dia lá da decoração também, o pai da responsável pelo buffet, como fazia muito tempo que eles não faziam festa, ele começou, filha, vamos colocar aquele item a mais, pega aquele sofá que está lá no quartinho, pega aquele lustre que está lá no quartinho tal, pega aquilo. Eles foram colocando tantas coisas no nosso casamento, que um valor que nós
que eles colocaram para nós fazermos, ficou assim, 200% a mais. Na verdade, a gente organizou o nosso casamento 1 mês e meio, né, meu amor? Porque eu tinha desistido. E aí eu até tinha mandado mensagem para essa pessoa lá e falei, olha, infelizmente, nós vamos ter que reduzir mais a quantidade de pessoas. Aí ela falou, então a gente faz um hallzinho de entrada. Só que aí meu coração se entristeceu, né, meu amor? Eu falei, não quero, porque meu sonho é descer a escada. E aí ela falou, mas o que você tá pensando? Eu falei, não, em fazer a mesma coisa que nós tínhamos combinado, porém eu vou precisar reduzir mais, por questão da pandemia, tudo. Ela falou, não, então eu passo para você. E aí Deus foi gerando no meu coração sonhos. Eu queria uma barraquinha de açaí no casamento, porque nós estamos viciados em açaí. E nós achamos, a minha mãe abençoou com a barraquinha de açaí. Minha mãe abençoou com comida japonesa. Então foi assim, muito mais, né, meu amor? Os meus familiares, os nossos familiares foram abençoando com coisas assim. Então, hoje quando a gente olha para o nosso casamento, as pessoas veem a foto, as pessoas falam, nossa, vocês gastaram fortunas naquele casamento. E na verdade a gente nem sabe, né, meu amor? Não, nós sabemos que foi Deus que providenciou tudo. Mas nem nos meus sonhos nós imaginávamos ter um casamento daquele. E como nós falamos no início do vídeo, vocês conheceram a nossa história antes. Estão conhecendo a nossa história depois do casamento. E o que vai vir por agora? Nossos futuros filhos. Mas de todo aquele trabalho que nós fizemos lá no início, de trabalhar até mais tarde, tudo. Hoje, onde vocês estão vendo esse vídeo, é a nossa empresa. E nossos futuros filhos, com certeza nós vamos querer gravar para vocês também ver. Então, assim, de todo o processo que nós passamos no início do namoro com o noivado, valeu a pena? Sim, valeu a pena. Hoje nós desfrutamos realmente de tudo isso. Então, se você tem essa dúvida, se você vai casar e você vai ser feliz, olha, essa pergunta eu faço para você. Se você quer ser feliz, tem que fazer a outra pessoa feliz e vice-versa. Nós estamos ainda, claro, no processo, porque todos nós estamos no processo, mas a intenção desse vídeo, jovem, é falar para você que vale a pena você esperar em Deus, vale a pena você confiar, vale a pena você viver em santidade, porque talvez você diz assim, nossa, eu vou viver em santidade? Deus é ruim, Deus não quer que eu faça sexo, Deus não quer que eu tenha prazer? Não, muito pelo contrário. Deus quer sim, só que essa questão, Deus quer te privar de feridas, de machucados, de mágoas que você pode paralisar talvez o futuro abençoado que Deus tem para você, evitar as marcas que talvez você pode gerar em você e na pessoa vice-versa, de levar para o casamento marcas, machucados e feridas que não precisaria. Então, viva em santidade, obedeça a Deus, viva na presença de Deus, peça a direção de Deus quando você entrar no relacionamento, se é isso que Deus quer, se é essa pessoa que Deus tem para você. Observe os aspectos dessa pessoa, porque primeiramente, jovem, o cônjuge precisa amar mais a Deus do que qualquer outra coisa, porque se ele temer a Deus, se ele amar primeiro a Deus, ele vai te respeitar, ele vai ser um bom marido, ele vai ser uma boa esposa. E viva em santidade, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês, galera. Para finalizar, vou colocar algumas imagens do nosso casamento para vocês verem como é que ficou. Coloca a mão aqui, meu amor. Pode.